o Emerson. Amém? Irmãos, hoje é um momento muito especial para nós. Nós iremos celebrar a ceia do Senhor. E neste ato memorial, nós relembramos o sacrifício de Cristo Jesus feito naquela cruz. Amém? Relembrando que o preço ele foi pago, o sangue ele foi derramado em nosso favor. É uma recordação da morte de Cristo Jesus. O pão ele significa que o corpo de Cristo foi oferecido em sacrifício por cada um de nós, e o cálice ele significa o sangue que foi derramado para perdão dos nossos pecados. É uma proclamação da morte de Cristo Jesus enquanto nós aguardamos a sua segunda vinda, que é a esperança de todo cristão, que um dia ele retornará e ele buscará a sua igreja. Amém, irmãos? Mas além disso, a ceia do Senhor, ela é um momento para nós partilharmos o pão. É um momento de comunhão entre o corpo de Cristo, entre a sua igreja. E pensando nisso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 27 ao versículo 30. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 27 ao versículo 30. Amém, irmãos? Se você já achou, diga amém. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examina-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e vários já dormiram. Versículo 31. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar nós mesmos, não receberíamos o quê? Juízo. Amém, irmãos? Feche seus olhos nesse momento, abaixe sua cabeça. Eu quero convidar o irmão Alisson para estar orando. Irmãos, a orientação que nós temos da Bíblia para celebrarmos a ceia do Senhor é a frase do apóstolo Paulo, em que ele diz: examina-se a si mesmo, examina-se o homem, cada um a si mesmo. Então coma o pão e beba do cálice. A Bíblia ela diz algo muito sério, que aquele que bebe ou aquele que come da ceia do Senhor indignamente é culpado de pecar contra o corpo e sangue de Jesus. Mas talvez a pergunta seja: o que é participar da ceia do Senhor indignamente? Eu estava conversando com meu pai hoje essa tarde. A indagação da pergunta era essa, meu pai: o que é beber de forma indigna? O que é participar da ceia do Senhor de forma indigna?
Talvez você tenha dúvidas sobre o que é tomar a ceia de forma indigna. Talvez você ache que por causa de um pecado específico no decorrer da semana, te torna indigno de tomar a ceia do Senhor, te torna indigno de participar desse momento. Mas a realidade, irmãos, é que nenhum de nós somos dignos de participar da mesa do Senhor. Pelos nossos méritos, pelas nossas conquistas, pelas nossas realizações, nós não somos dignos de participar da mesa de Deus. Nós não somos dignos de relembrar o sacrifício de Cristo Jesus. Nenhum de nós podemos nos sentir dignos de compartilhar da mesa, porque, num certo modo, todos nós somos indignos perante o Senhor. Mas então a pergunta é: como eu e você podemos participar da mesa do Senhor? Se nenhum dos meus méritos, se nenhuma das minhas conquistas me possibilita isso. E aqui, irmãos, está o ponto importante, porque é pelos méritos de Cristo Jesus que nós podemos participar desta mesa. Amém, irmãos? Agora que nós fomos lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós podemos participar da mesa do Senhor. Agora não mais pelos meus méritos, agora não mais pelas minhas conquistas, mas agora pelo mérito de Cristo. Agora porque Cristo Ele conquistou naquela cruz. Não porque eu fiz, mas por causa do que Cristo Ele fez naquela cruz do Calvário. E essa dignidade é refletida em uma participação pela fé em Cristo Jesus. Amém? Por isso que nós orientamos e convidamos a participar da mesa de Cristo, participar da ceia do Senhor, aqueles que creem no Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, aqueles que são biblicamente batizados, biblicamente foram sepultados junto com Cristo. Agora, pela fé, nós podemos entender o significado do que é a ceia do Senhor. Nós podemos compreender e ter total consciência dessa celebração, que ela representa o alto sacrifício vicário e perfeito de Cristo Jesus naquela cruz a nosso favor. Agora nos possibilitando participarmos da mesa do Senhor, possibilitando adentrarmos a presença de Deus, nos relacionarmos com esse Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, isso enche o seu coração de alegria. Amém? É um motivo de dar um amém bem forte, irmãos. É um motivo de alegrar o nosso coração. Por meio do sacrifício de Cristo Jesus, nós podemos compartilhar da mesa juntamente com Cristo. Então, participar dignamente da ceia do Senhor é estar se alimentando espiritualmente do próprio Cristo, que é o pão da vida, que é a água da vida. Eu gostei muito de uma afirmação do Calvino, que ele diz que tomar dignamente a ceia do Senhor é reconhecer que nós somos indignos de participar da mesa do Senhor, que somente através de Cristo Jesus, somente através do sacrifício, que nós podemos estar participando dessa celebração tão solene, né? Glória a Deus por isso, amém? Glória a Deus pela sua palavra, glória a Deus pelo seu amor. Então, irmãos, respondendo a esta indagação, o que é participar indignamente? É participar sem compreender o verdadeiro significado da ceia do Senhor. É participar e permanecer indiferente. Nós iremos falar mais sobre isso, que é o tema da mensagem. É permanecer indiferente
a comunhão do corpo de Cristo, desprezando a igreja do Senhor. É comer o pão e beber do cálice com atitude ímpar, é olhar para o pecado sem qualquer disposição de mudança ou de arrependimento. E diante disso, o que Paulo ele nos diz, versículo 28, examine-se cada um a si mesmo. É uma auto-reflexão, é uma auto-análise, é um auto-exame. Este é o momento, irmãos, de refletirmos, mas também é um momento de arrependimento. Amém? Então nós compreendemos o que é tomar indignamente a ceia do Senhor. Não é um pecado específico, não é uma situação específica, mas é não compreender, é uma indiferença à comunhão, é um coração que não é voltado ao arrependimento. Porém, há algo também que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que é o tema da mensagem, discernindo o corpo de Cristo. Paulo, observe o versículo 28, irmãos, a partir do versículo 29, versículo 29 ao versículo 30. Observe o que Paulo ele vai nos dizer. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria. Vamos ler todo mundo junto? Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Amém? Paulo nos mostra nessa carta de Corinto que aquela igreja ela não estava discernindo o corpo de Cristo, não estava discernindo o corpo do Senhor. E eles participavam da ceia, eles comiam, eles bebiam, eles se deleitavam ao ponto de se embriagar, mas comiam e bebiam para sua própria condenação. Na sequência dos versículos, versículo 30, Paulo ele diz: por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Porém, este problema tanto pode ser problemas físicos na vida da pessoa, enfermidades, doenças, mas tanto pode se referir a problemas espirituais, enfermidades espirituais. E aqui, irmãos, nós podemos perceber que esta solene celebração, ela não pode ser feita de qualquer forma. Ela não pode ser celebrada apenas por fazer, não pode ser apenas um rito religioso, não, mas há um significado, há uma importância. Precisa haver discernimento, precisa ser feito segundo a palavra de Deus. Além desse autoexame, além dessa autoanálise, além de não tomarmos indignamente, a orientação de Paulo é: vocês precisam discernir o corpo de Cristo. E aqui há algo muito importante. Quando nós pensamos no fato de não tomarmos a ceia, não tomarmos de forma indigna, nós pensamos apenas no fato: essa semana eu contei uma mentira, então não posso tomar a ceia do Senhor. Essa semana eu lancei uma palavra torta, uma palavra equivocada, uma palavra que machucou, então hoje eu não posso tomar. Nós pensamos apenas em atitudes, em situações que nós pecamos, mas conforme nós aprendemos, participar sem compreender o verdadeiro propósito, estar em uma atitude ímpia, que é olhar para o pecado sem disposição de mudança, sem disposição de arrependimento. Mas há algo importante aqui, irmãos, algo que talvez muitos de nós estejamos errando.
Nós estamos errando de participar da ceia do Senhor sem discernir o corpo do Senhor, o corpo de Cristo. Mas, Gabriel, o que é discernir o corpo de Cristo? A palavra discernir significa compreender. O que é compreender o corpo do Senhor, o corpo de Cristo? Primeiramente, irmãos, lembrando o que é o corpo de Cristo, eu gostaria que você abrisse em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, aí à frente. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Observe que a palavra, ela nos diz: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenhamos muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só, mais forte, formam um só. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um único Espírito, quer judeus, quer gregos. Amém, irmãos? A palavra de Deus, ela nos deixa muito claro. Há uma série de versículos, há uma série de informações, há uma série de orientações de que o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, não é um templo, não é um local, somos nós. E não é você individual, somos nós, reunidos. Amém, irmãos? Em comunhão, em unidade. Irmãos, aqui nós entramos no ponto-chave da mensagem que eu quero transmitir para os irmãos esta noite. Tomar a ceia do Senhor e não discernir o corpo de Cristo é você estar indiferente à comunhão com o corpo de Cristo, desprezando a igreja de Deus. Um tempo atrás, você irá se lembrar, eu trouxe uma mensagem justamente sobre isso, de um artigo do pastor Luciano Subirá, que ele fala exatamente sobre isso. O interessante é que ele faz um paralelo entre o corpo de Cristo físico, os 33 anos de ministério que ele esteve aqui encarnado, e o corpo de Cristo espiritual, naquele que se refere à sua igreja. E o interessante é que as pessoas ao redor de Jesus, no sentido do corpo físico, elas discerniam, elas compreendiam que aquele corpo físico precisava ser cuidado, aquele corpo físico precisava ser bem tratado, aquele corpo físico precisava de cuidados, precisava de direcionamento, pessoas precisavam dispor o seu tempo para cuidar. Esta função foi observada especialmente por José e Maria, que acompanhavam o crescimento de Jesus desde a sua infância. Mas também temos os cuidados das mulheres que contribuíram para o ministério de Jesus, as ofertas que os reis magos deram a Jesus. Mas a pergunta é, irmão, Jesus, ele é o quê? O que Pedro diz sobre Jesus? Quando ele pergunta, o que dizes que eu sou? O que Pedro diz? Tu és o Filho do Deus? Então, por que o Filho do Deus vivo precisava desses cuidados? Porque o Cristo, o Filho do Deus vivo, precisava de dinheiro? Se o Deus é o dono da prata e do ouro, por que ele precisava se alimentar? Por que ele precisava de cuidados? Porque como homem semelhante a mim e semelhante a você, ele comia, ele bebia, ele se vestia, ele precisava de hospedagem. Há uma passagem que quando Jesus
ele fez bonança ao mar, anteriormente ele estava dormindo. A natureza humana de Jesus. E por que Jesus precisava dessas coisas? Porque era importante o cuidado com o corpo de Jesus. Porque era através do corpo que Jesus operava os seus milagres. Porque era através do corpo que Jesus ele fazia as suas viagens. Porque era através do corpo que Jesus ele pregava. E foi através do corpo que ele se ofereceu em sacrifício. Então as pessoas, elas compreendiam que o cuidado com o corpo de Jesus era importante, porque era através do corpo que Jesus exercia o seu ministério, a sua obra. Mas agora, irmãos, observe esse paralelo: o corpo de Cristo físico e o cuidado com o corpo de Cristo espiritual. Será que nós temos que ter, irmãos? Será que nós temos que ter os mesmos cuidados? A mesma atenção? Né? E este é o ponto-chave que eu gostaria que você refletisse nessa noite, nessa celebração. Retorne em 1 Coríntios 11. Versículo 18 ao versículo 19. Dentro desse contexto, antes de Paulo escrever sobre as orientações da ceia, observe o que Paulo ele diz. Em primeiro lugar, ouço que quando vocês se reúnem, observe, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto, eu creio, havia ali o que, irmãos? Rivalidade, contendas, problemas. A igreja de Coríntios foi a igreja que mais foi exortada pelo apóstolo Paulo, principalmente em questão de unidade, principalmente em questão de igreja. E observe, versículo 19: pois é necessário que haja divergências entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Irmãos, Paulo, ele está se referindo a pessoas que desprezavam a igreja do Senhor ao ponto de humilharem os que nada tinham. Então havia divisões, havia rivalidades, havia contendas, havia problemas. Então observe este paralelo entre o corpo físico de Jesus e o corpo espiritual, sua igreja. Assim como o corpo físico de Jesus precisava ser cuidado, precisava de manutenção, precisava de pessoas que compreendessem que através do corpo de Jesus ele realizaria a sua obra, o seu ministério. Assim também é a sua igreja. Assim também é a sua igreja. Assim também nós precisamos cuidar da igreja do Senhor. Assim também nós precisamos zelar pela sua igreja, principalmente naquilo que se refere
a relacionamento e comunhão. Amém, irmãos? Principalmente naquilo que se refere a relacionamentos e comunhão. Você irá se recordar da série Mandamentos Recíprocos. 25 mandamentos, 25 orientações. Para quê? Para construir, para proteger, para edificar e para servir em relacionamentos. E relacionamento entre quê? Uns aos outros, entre os irmãos. Então, antes de celebrarmos a ceia do Senhor, vamos fazer um momento de autoanálise. Será que nós estamos discernindo o corpo de Cristo? Irmãos, será que nós estamos em comunhão com a igreja? Ou nós estamos fazendo isso apenas por fazer? Nós não podemos participar da ceia do Senhor antes de discernirmos o corpo de Cristo Jesus. Esse discernimento não é apenas na questão da ceia, mas ele interfere em tudo que nós fazemos aqui. Quando nós fazemos o momento de ofertório, o momento que você entrega seus dízimos, o momento que você entrega as suas ofertas, a gente sempre fala uma frase. Qual que é? Você se lembra? Ele é uma expressão de gratidão ao Senhor. É uma expressão de gratidão a quem, irmãos? Então, quando você entrega a quem? Ao Senhor, a Deus. Quando nós contribuímos na parte financeira, nós não fazemos para homens, nós não fazemos para pastores, nós não fazemos para pessoas. Não, nós discernimos, nós compreendemos que nós fazemos para o próprio Cristo Jesus, para o próprio corpo de Cristo. Então significa, amados, que não basta apenas colocar o dinheiro, não, mas precisa haver um discernimento para onde nós estamos investindo e por que nós estamos investindo. Quando nós exercemos o ministério, só um instante. Quando nós exercemos o ministério e desenvolvemos os nossos dons espirituais e servimos uns aos outros para a edificação da igreja, não apenas dons espirituais, mas talentos também. Há talentos que uns servem, que uns vão servir uns aos outros para a edificação da igreja. Nós não fazemos para homens. Quando eu falo que cada um, todos os membros deveriam ter um ministério, a gente já sempre tem falado, todos os membros precisam ter um ministério. Todos os membros precisam servir em algo, precisam ser úteis em alguma área da igreja. Deus ele vai te capacitar. Deus ele vai te mostrar. Gabriel, eu não sei qual é o dom espiritual. Eu sempre falo, nós estamos estudando, semana após semana. Hoje foi o dom de quê, irmão? Pastoreio? Amém. Eu perdi, hein? Eu vou reler em casa. Quem sabe sai mais um pastor aí? Glória a Deus. A palavra diz que a seara é grande, poucos são os trabalhadores. Mas nós estamos buscando compreender, estamos estudando, estamos refletindo. Então é uma oportunidade para você. É uma oportunidade para você desenvolver, você descobrir, você buscar de Deus o que você precisa. Sim. E por quê? Para homens? Não. Para pastores? Não. Para os líderes? Não. Para quem, irmãos? Discernindo o corpo de Cristo. Logo eu faço para o próprio Senhor. Eu faço para o próprio Cristo Jesus. Perceberam, irmãos, que o autoexame não é apenas se eu estou cometendo um pecado específico ou não, mas se eu realmente estou discernindo o corpo de Cristo. Porque se o crente ele não se coloca à disposição para trabalhar no reino de Deus,
se ele não se prontifica para ser um servo, para dar algo de si para Deus, será que ele está discernindo o corpo de Cristo, irmãos? Responda isso, será? Será que ele discerniu o corpo de Cristo, que nós não fazemos para homens, mas sim a Deus? Quando crente, nós temos sempre falado sobre cooperação. Alexandre, eu falo que é o pregador da cooperação, sempre fala sobre isso. Quando o crente, ele não coopera, quando o crente, ele não se dispõe a servir, ele ainda não discerniu o corpo de Cristo Jesus. Isso é sério, irmãos. Observe Mateus, abra comigo, Mateus capítulo 25. Versículo 34. Versículo 35 ao versículo 36, na verdade. Até o 40, perdão. 35 ao versículo 40. Versículo 35: Pois eu tive fome e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me... Participe comigo. E vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de beber, de comer, ou com sede te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? O rei responderá: digo a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim fizeram. Abra também Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao versículo 24. Colossenses capítulo 3, versículo 23 ao versículo 24. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão. Irmãos, não tem como a Bíblia ela ser mais clara do que isso. Não tem como a Bíblia ser mais objetiva do que isso. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Irmãos, você precisa ter um ministério. Você precisa servir em algum lugar. Você precisa servir na casa do Senhor, com seus dons espirituais, com seus talentos. Há aqueles que têm o talento na parte musical, aqueles que têm o talento na cozinha, aqueles que têm o talento na visão de limpeza, de organização, mas há também dons espirituais, e você precisa servir. O Espírito Santo ele foi derramado em cada um de nós, amém? Capacitando cada um de nós. Você precisa servir. Irmãos, que nessa noite você possa compreender isso em seu coração, que você não está fazendo para homens. Compreenda o corpo de Cristo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Quando nós exercemos um ministério, quando nós servimos, quando nós doamos, quando nós movemos algo em favor da igreja, quando nós movemos algo em favor do nosso próximo, nós não fazemos isto para homens,
nós fazemos isto para o próprio Cristo Jesus. Irmãos, é hora de discernirmos o corpo de Cristo e começarmos a fazer mais pelo Senhor, a começar pela sua igreja. Nossas atitudes, nossas escolhas, elas precisam apontar para esse entendimento. As nossas escolhas precisam apontar para este entendimento. Neste tempo, Deus está nos chamando para revermos isso e mudarmos a nossa atitude. Amém, irmãos? Mas a boa notícia